Oi, 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 seja bem-vindo ao Espaço Jaires. Hoje a gente vai falar, nessa primeira aula, sobre o que buscar primeiro. O que é o propósito interno? Porque a partir do momento que eu comecei a entender isso, que existe algo em mim que é mais importante e mais poderoso que os meus pensamentos, e a desconexão com isso causa aquele sentimento de medo, de insegurança, aquele vazio existencial, a náusea diante da vida, sabe? Aquele sentimento de abandono, de isolamento. Temos dois pontos. Temos a necessidade de saber quem realmente somos e descobrir aquilo quem somos de verdade. E o ponto 2 é encontrar o que é mais importante em nós do que os nossos pensamentos. Então, o ponto 1 temos a necessidade de saber quem realmente somos. Você tem a necessidade, deve saber quem você realmente é. Você deve descobrir quem você realmente é. E o ponto 2 é encontrar aquilo que é mais importante do que os pensamentos. Vamos lá. Existe algo em mim que é mais importante e mais valioso do que os meus pensamentos. Isso que é mais importante e é mais precioso do que os nossos pensamentos, a falta disso é a causa daquele sentimento de desconexão, aquele sentimento de vazio. A pessoa não se sente empoderada em relação à vida, sabe? Sente aquele medo, aquela angústia. E esse mais importante, mais poderoso que os pensamentos é o estado de plenitude, é aquele estado de abundância, é aquela fonte inesgotável de paz e amor. O que é o despertar? O despertar é exatamente você passa a sua vida identificado com pensamentos. Você acaba que tira uma noção de eu relacionadas àquele pensamento, sabe? E aí você passa toda a sua vida condicionada, como se você estivesse sonhando. E aquele sonho, aquela desconexão com a realidade é que causa conflitos, ciúme, inveja, intolerância, impaciência, ansiedade. E essas coisas nos impedem de viver uma vida mais profunda. Sabe? Vivemos sempre pensando em alguma coisa. Na maioria das vezes a gente não... Fiz meu script aqui, hein? Na maioria das vezes a gente não para de pensar, né? É aquele fluxo, aquele ruído mental que nunca para. Ele cria uma noção de eu baseada no passado. E a primeira coisa que essa noção de eu que a gente criou do passado é normal quando a pessoa não é desperta, sabe? A maioria das pessoas não são despertas. Então, tipo, cria aquela noção de eu criada do passado e se identifica com aquilo. Ok, então eu pego aquela identificação do passado, parte de mim, faz parte da minha história, mas eu não sou mais aquele passado. E aí, a partir disso, vem o quê? Vem o medo, vem a vulnerabilidade, vem a segurança. E aqueles pensamentos que somos, aí tipo assim, que somos insignificantes. Pensamos, na verdade, tem gente
E até certa altura da nossa vida, depois, antes da gente começar a estudar consciência, a gente pensa que nós somos os nossos pensamentos. Tipo, e varia muito daquilo que você acredita, né? Porque quando eu era evangélica da igreja adventista, eu achava que os meus pensamentos, tipo, eu não sabia o que era, né? Eu não sabia como se formava, de onde vinha. Com base naquilo que eu estudei na igreja, eu achava que aqueles pensamentos negativos, vamos dizer, eram coisas do diabo, né? E quando tinha algum pensamento que ia de acordo com aquilo que eu pregava, que eu cria, né? Que era a minha crença, era luz, era coisa de Deus, né? Então a gente cria um eu baseado nos pensamentos. Porém, a gente não é os nossos pensamentos. Você não é os seus pensamentos. E sim aquele que pensa, sabe? O pensamento é algo que você faz. Mas quem vive do falso eu se torna um pensador compulsivo. Quando a pessoa é identificada com o pensamento, ela pensa e age de acordo com aqueles pensamentos. E ela pensa que quanto mais ela pensa, quanto mais ela fica ali naquele loop, mais ela resolve as coisas. E com o passar do tempo, aquela identificação se torna tão grande que a pessoa se torna, os pensamentos se torna reações automáticas daqueles pensamentos, sabe? E, tipo, a mente de todo ser humano é igual. Não interessa se você nasceu na Ásia, não interessa se você nasceu na África, não interessa se você nasceu no Brasil, na Itália. A mentalidade humana não interessa da cultura, da religião, mas a mentalidade em si, a mente em si, o processo é igual, entendeu? E na maioria das vezes, o que ela faz? Ela compara, ela julga o tempo todo, ela condena, né? O que mais? Escreve aí embaixo nos comentários o que a mente geralmente faz. Qual é o barulho mental da mente? Condena, exclui, né? Faz fofoca. Tudo todas essas coisas que nos traz, com o passar do tempo, nos traz uma identificação, não vai nos trazendo aquele sentimento de isolamento, você tá entendendo? Por quê? Por que isolamento, Jaires? Porque esses tipos de coisa, o julgar, o condenar, o excluir, não nos traz, não nos faz bem, sabe? Faz a gente ficar preso ali. Quanto mais a gente faz, parece não, é um vício, né, mental. Você vê uma pessoa mesmo que gosta de fofocar. Chega ali perto de você, a língua tá ali coçando, entendeu? Às vezes não pode nem falar aquele segredo, mas vai e fala. Então, tipo, se identifica tanto com aquele tipo de desejo, né? De vício. Vamos lá. E aí, com o passar do tempo, tem gente que vive a vida toda e não entende o que é o despertar. O que é essa coisa que é mais profunda, né? Que aí já entra o ponto 2. O que seria esse... que eu falei lá no início, né? Que é mais profundo e mais precioso do que os pensamentos. Que no caso seria a centelha divina, como muitos falam, né? Tem também o eu mais profundo, o eu verdadeiro. É a própria consciência, sabe? O estado para além do pensamentos. Quer fazer um teste agora? A gente faz um teste. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Respira 3 vezes fundo.
o respirar, a gente percebe, se a gente respira de maneira correta, a gente percebe que eu tô aqui respirando, tenho uma consciência, e ao mesmo tempo que eu respiro, não existe espaço para o pensamento. O pensamento compulsivo, o loop infernal ali, né? Então, tipo, quando eu tô consciente que a respiração é um ponto de entrada para se manter consciente, eu consigo sentir a consciência para além dos pensamentos, sabe? Tipo, a gente consegue entender que, vamos lá, deixa eu ver se eu pego um caderno aqui. Peraí, deixa eu apoiar aqui, porque preciso, né? Fiz uma gambiarra aqui pra ficar bom o computador, pra ficar bom tudo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui pra poder explicar, porque talvez fica melhor, né? Vamos lá. Aqui. Aqui seria uma pessoa, né? O ser humano. Meio seco esse aqui, né? Mas dá pra ver. Aqui existe o ser humano, né? A boquinha, o olho e tal. A mente de cada ser humano, tá dando pra ver, né? A mente de cada ser humano fica dentro do ser humano, não é o ser humano, você tá entendendo? A gente é consciência, e a partir dessa consciência que é corpo, todo o nosso sistema, né, que tá ligado à inteligência infinita. Tipo, como que a gente explica a mãe gerar um filho ali por 9 meses, né? Nutrir, passar todos os nutrientes. Como que a gente explica que a gente come, daqui a pouco vai dormir, o nosso corpo mesmo se encarrega de fazer aquele processo de digestão? Como que a gente explica o nosso coração que bate mais de não sei quantas mil vezes por dia e a gente nem sequer se dá conta disso, entendeu? Não só isso, vários outros sistemas do nosso corpo. Então, a consciência é muito mais importante do que esse barulho mental aqui. Você tá entendendo? Não, vamos deixar claro aqui, tá? Que a mente não é a nossa inimiga. A mente deve ser instrumento da consciência. Quando a gente tem consciência disso, a mente deve ser usada a favor da consciência, entendeu? E não deixar ser usado pela mente. Você tá entendendo? Porque muitas pessoas fazem muitas coisas erradas, tipo, muitas pessoas, vamos dizer, falar de mim, né? Porque eu mesma, procuro ser uma pessoa íntegra, procuro fazer as coisas certas, mas a gente porque a gente também tem o nosso lado humano, entendeu? Então, muitas das vezes, quando a gente está negligenciando muitas partes da nossa vida, muitas vezes até o nosso corpo, se alimentando mal, você tá entendendo? Ingerindo coisa que não faz bem. Parei de beber álcool, tá? Tá sendo uma maravilha, mas isso aí é assunto para outro vídeo. E o que me fez mudar, a virada de chave, tudo isso tá ligado à mente e à identificação com ela, você tá entendendo? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu tentei, algumas vezes atrás, parar de beber álcool. Mas aí o que acontece? Eu não tinha até então um motivo para agir, um motivo que faria eu tomar aquela decisão, você entendeu? E até então, na minha mente, sempre chegava várias justificativas para eu beber álcool, né? Para eu consumir álcool. Por exemplo, trabalhei tanto, agora eu vou dar uma relaxada, né? Vou ser feliz, eu vou viver. Tá em família, vamos beber, você tá entendendo? São coisas assim, cada um tem a sua justificativa.
Ok, são justificativas e, tipo, não se trata disso. Mas sim o que aquele consumo de álcool vai levar, me levaria estava me levando a curto prazo e me levaria a longo prazo. Você tá entendendo? Em todos os sentidos. Porque nós sabemos, é só uma questão de consciência, nós sabemos que se bebe hoje, no outro dia já não tá bem para fazer as coisas do dia a dia, né? Pode até fazer, mas a energia não vai ser aquela mesma, né? A ressaca. Aí daqui a pouco tá ali naquela ressaca, você já quer beber outra para melhorar, né? E tipo, isso tudo tá ligado à mente, né? O quanto eu me identifico com aquele padrão mental, né? E o que a gente precisa fazer, na verdade, para esse vídeo não ficar muito longo, é separar o que eu acho que eu sou com aquilo que eu realmente sou, né? O viver da consciência é ser quem eu sou. Viver da consciência é viver quem você é verdadeiramente em unidade com o universo, né? Você deixa de ser aquele ramo cortado da videira ali, né? Você deixa de ser o ramo cortado da videira e passa a fazer parte do todo. O ramo cortado da videira, o que seria o ramo cortado da videira? Quando a gente, desculpa, quando a gente fica muito identificado com a mente, com os padrões mentais, com o passado, com a coisa, com alguma coisa que aconteceu no passado, né, que não nos fez bem, a gente se desconecta, é próprio como um ramo cortado da videira, um ramo cortado da árvore, né? O que acontece com um galho quando a gente corta ela da árvore? Ela, pouco a pouco, ela vai morrendo, né? Aquele ramo vai morrendo. Primeiro cai, fica murcho, depois vai mudando a cor, morre, se desconectou da essência, entendeu? Então, viver em unidade com o universo é viver identificado, é viver a partir do eu mais profundo, a partir da consciência. E tipo, se você não sabe quem você verdadeiramente é e você quer aprender mais sobre essência, sobre ego, sobre tudo isso, se inscreva nesse canal porque eu ajudo, né? Essa é uma missão que eu peguei para minha vida mesmo. Eu ajudo através de palavras, através do que eu aprendi. O meu propósito de vida é poder ajudar muitas pessoas a viverem livres, sabe? A viverem livres desse padrão mental, desse falso eu, né? Se você não tem certeza quem você é verdadeiramente, você tenha certeza de uma coisa, que você é vida. Você é vida porque você tem fôlego de vida fluindo através de você. Você tá entendendo? Você, todos nós somos conectados com o universo. Não somos um ramo cortado da videira, sabe? E isso foi o que me fez mudar. Isso foi o que me fez procurar estudar, procurar entender qual o funcionamento da mente. Por que muitas pessoas não conseguem deixar um vício, não conseguem viver uma vida melhor, não conseguem avançar? Por causa daquela identificação, né? Claro que todo o contexto ajuda, claro, mas aí é como se essa identificação com o falso eu ou a identificação com a essência seria a base de tudo, né? Seria ou você construir a casa sobre a rocha ou você construir a casa na areia, né? A diferença é só essa, que quando você tá identificado com o falso eu, identificado com o passado, você constrói a sua vida com base
você constrói a sua vida na areia, você constrói a sua vida com base em coisas que mudam com frequência, né? Porque o pensamento, a gente tem mais de 80 mil pensamentos por dia, né? Vai mudando sempre aí. A gente pensa, daqui a pouco a gente retruca, daqui a pouco já não é mais aquilo, né? Aí daqui a pouco já vai pro passado. Isso aí é inconstância, né? Então, viver da essência é viver íntegro, viver em paz, não julgar. E não é um processo fácil, tá? Não é um processo fácil. E não é uma coisa bela que eu vou estar ali abraçando as árvores. Despertar dói porque a gente vai, para despertar, primeiro a gente precisa conhecer as nossas sombras, entendeu? Para a gente se conectar com a luz, primeiro a gente precisa conhecer e reconhecer o nosso lado sombra, porque todos nós temos, né? A partir do ego, a partir do nosso lado humano. Então, quando a gente reconhece isso, que podemos fazer diferente, que podemos ser uma pessoa melhor, tudo muda na nossa vida, tá bom? Eu sou Jaires Gomes, tá? Sou uma treinadora comportamental. Fiz cursos em São Paulo, fiz cursos online, fiz muitos cursos presenciais, tenho muitos diplomas, inclusive depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Que me ajudou muito a reconhecer quem eu era, porque o meu problema inicial era a relação comigo mesma, porque eu sempre atraía relações em geral, amizade, trabalho, tudo, companheirismo, que não era aquilo que eu queria, né? Vivi uma vida que não era aquela que eu sonhava de ter. Ok, aí eu pensei, como que eu faço para mudar? Começando pela base, como a gente tinha comentado antes, né? Eu estou construindo a minha vida sobre a rocha, entendeu? Sobre uma base sólida, sobre o que eu sou, conectada com o universo, sabe? Não com o meu ramo cortado da videira. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo. Deixe um Oi Jaires para eu saber que você esteve aqui, tá? Se isso fez sentido de alguma forma para você, né? Você também pode deixar aqui embaixo. E se alguma vez você também já teve um sentimento de que sentiu a essência dentro de você, às vezes até ao observar uma flor, né? Ao observar um rio, observar uma criança, a gente tem aquele sentimento de... É uma paz, né? Uma coisa assim... É aquilo. Por um colapso de segundo, o pensamento para, né? Milésimo de segundo, o seu pensamento para. E você consegue apreciar aquela beleza daquela coisa, né? Daquela coisa, ou daquela criança, ou daquela pessoa. Então, a atenção plena nos ajuda muito nisso, tá bom? Mas beleza. Beijo grande. Beijo no coração, tá bom? Foi muito bom ter você aqui. E vamos despertar, hein? Vamos despertar porque precisamos construir uma vida sobre a rocha, uma vida sólida. Precisamos atrair pessoas do bem, pessoas da paz, pessoas da luz, sabe? E quando a gente fala isso, não é porque a gente vai chegar e vai falar, que pessoa chata, que pessoa tóxica, como eu faço? Eu sou tão luz que eu não consigo ficar perto da pessoa tóxica. E não é assim, tá? O que acontece em uma sala escura quando a gente vai e liga a lâmpada? Você acha que a luz fica ali brigando com a escuridão? Não. Ela simplesmente aparece. E o que a escuridão faz? Onde existe a luz, não existe escuridão. É um processo... É automático, você tá entendendo? Energia atrai energia, luz é luz. Você tá entendendo? Não precisa ficar discutindo ou falando pra pessoa, nossa, como você é tóxica, como você é isso, como você é aquilo. Não, deixa as pessoas viverem o processo dela de despertar, né? Se você quer ajudar, seja luz, tá bom? Seja luz na vida das pessoas. Lembrando que, primeiramente, você tem que ser essa luz dentro de você, hein?
tá bom? Beijo grande, até a próxima.